Nobre vereador Pedro Rodrigues. Da tribuna, grande expediente, vereador Pedro Rodrigues. Presidente, em devolução ao espaço que foi ocupado pelo então vereador Edson da Roça. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem aqui presencialmente, também de casa, bom dia a todos. Eu quero rapidamente aqui... Cadê o material? Eu quero, antes de começar aqui no assunto propriamente dito, que eu vou trazer aqui, eu quero dar os parabéns, presidente, pela homenagem que foi feita ontem aqui, pela merecida homenagem que foi feita para uma prestadora de serviço para Caxias há 40 anos, que foi a Aviação Santa Teresa, né, a Visat. Então, quero mandar um abraço ali para o Fernando, para o Gustavo, para o Valdemir, para o Júnior, para todo o pessoal aqui, para a Lisandra, que estavam aí. Eu não quero aqui me estender nos nomes para não deixar ninguém de fora. Meus parabéns a todos os envolvidos, a todos os colaboradores e gestores dessa empresa. Então, de imediato, quero já falar aqui, hoje eu quero falar aqui de um assunto do automobilismo, né? Um agente o qual hoje está na condição de presidente da frente parlamentar. O pessoal tem me cobrado bastante, assim como o vereador Petrini também, que é defende nessa pauta, sabe como é que é. E eu tive em reunião com o vice-prefeito Edson Nespolo. Onde é que está o material? Eu não estou enxergando, me localizem aí, por favor. Ah, está ali. Estive em reunião com o vereador, com o vice-prefeito Edson Nespolo, tratando, né, cobrando e pedindo as atualizações para poder prestar, né, atualizar o pessoal, prestar contas, né, para esse público. Ele me conduziu, então, para a CEPLAN com o Toninho, para ver como é que está o andamento das negociações. Deixa eu passar aqui. Aqui. Então, eu estive ali com o Toninho. Bota o vídeo aí para nós, por favor, Mag. Então, o Toninho nos passou toda a situação. E você, Adriano, que tem me cobrado, esses dias eu estava fazendo um medicamento na veia lá, e você estava me dizendo que era conversa, que não ia sair nada. Eu disse, cara, tem novidade, está vindo aí. Então, esse recado é para ti. Eu estava lá fazendo tramol na veia, porque eu estava atacado a minha coluna e estava te atendendo. Então, estou trazendo aí uma satisfação. Pode ir, rodar. Em exercício, Antônio Felderman. Né? Temos novidade, como eu falei lá no programa de frente com a lei agora há pouco. A gente evoluiu mais um passo, né, Toninho, agora com a negociação com os proprietários ali da área do Jockey Club. Né? Mas a novidade é que aquele decreto recente que tinha já declarando utilidade pública dessa área, já está saindo um novo decreto a semana que vem, já tirando aquela parte que foi negociado com os proprietários, que é uma parte frontal ali de 2 hectares e poucas ali, se não me foge a memória. Então a gente vai ter a entrada lateral, que fica muito melhor. É uma área que dá mais ou menos um loteamento, um bairro de aproximadamente 800 lotes, um bairro grande, só para a área da pista, né, de arrancada, e todo um parque urbano que vai ter ali dentro, que é muito legal para a pista, por causa da movimentação de pessoas. Vai ser um parque urbano, um parque automotivo associado, agrupando muita coisa. O que nós temos alinhado com o secretário, temos conversado e com o prefeito Adiló também, é que separe o macro desse inicial, desse projeto inicial que é da pista, para a gente ter isso logo. Então, o que eu quero dar essa informação, passar uma satisfação, que é que o pessoal tem nos cobrado, tem me cobrado muito por eu ser, né, do meio automotivo, por eu ser um reparador automotivo e estar envolvido, né, Toninho? Nós estivemos envolvidos nessa proposta, inclusive, na época ali o Nesp colocou até na TV, né, dizendo que daria essa pista, né, se eleito fosse lá em 2016, né? Infelizmente não foi possível. Mas agora ele nos falou, inclusive, na homenagem que a gente fez para o Coringa ali, dizendo que daria um prazo de 2 anos para a gente ter isso aí. Então, eu quero que vocês lembrem disso, que não foi prometido para ontem, para hoje, para alguns ali virem falar, como falam para mim, que isso aí é só balela, que é só promessa eleitoreira. Gente, da minha parte, depois que eu entrei
aqui para essa minha legislatura, que foi do ano passado para cá, eu posso falar. O que aconteceu antes eu nem me envolvo. Mas não deu certo lá em Vila Seca, naquele espaço. Depois não deu certo onde eu mesmo anunciei, aqui próximo ao Santa Fé. E para aqui uma das principais áreas mais nobres de Caxias do Sul que a gente vai ter. E aqui parece pequeno, mas essa área aqui é uma área, como eu falei, de 235 mil metros, gente. 23 hectares e meia de área. Então, é muito grande, né, secretário? Conheço o vereador Pedro antes mesmo de ser vereador, né, e sei, quero dizer, da tua luta por esse segmento, né, do automotivo, essa tua luta desde o início como vereador, agora junto aqui com o município, com o governo do Adiló, com o nosso vice-prefeito Nespro também, buscando essa atenção a esse segmento, mas também a definição de um espaço em que possa ser oficialmente o espaço em que o município de Caxias do Sul vai dizer: temos sim aqui uma pista de velocidade, temos aqui o nosso parque de velocidade e com certeza, vereador Pedro, num lugar nobre de Caxias do Sul, como é no antigo Jockey, e com certeza a história vai registrar que tu teve participação nessa conquista, né? Por isso que aqui nós temos que fazer justiça, fazer esse reconhecimento a quem trabalha, a quem se envolve, a quem se dedica, a quem nos ajuda, como o vereador Pedro tem nos ajudado muito o município, essa grande conquista, hoje podermos dizer que é uma realidade e logo nós vamos ver essa movimentação para realmente aqui ter uma das pistas que vai ser referência, sem dúvida, para o Rio Grande e para o Brasil. Então, parabéns pela tua luta e nós estamos juntos. Estou aqui com o nosso secretário. Tá. Então aí, pessoal, eu estou com o meu tempo bem cronometrado aqui. Já quero... Não está aparecendo aqui para mim. Tá. Já quero, de imediato, pedir para o Mag rodar o outro vídeo, então, que ele é bem explicativo. Não está aparecendo. Agora veja. Estamos aqui na pista do Jockey Club, que agora está sendo negociado por parte do poder público, essa área toda aqui, para que a gente possa fazer o parque urbano, o parque automotivo, a pista de arrancada, né? E como presidente da Frente Parlamentar do Automobilismo e Esporte a Motor, estamos aqui hoje para mostrar, para trazer para você as novidades e os avanços dessa negociação. Tivemos aqui o privilégio de chegar aqui e encontrar com uma pessoa que cuida, trabalha aqui, o Volmir, que nos autorizou a entrar aqui e fazer o vídeo. Inclusive, está saindo essa semana que vem no máximo, um novo decreto sobre como que está ficando aqui as negociações, que avançaram mais um passo, que foi atualizado a nova proposta feita para os proprietários aqui desse lugar, e aonde nesse decreto está definindo uma parte da área frontal para fazer hotel, para fazer restaurantes. Então vai criar uma interação muito grande aqui nesse lugar, mas para isso ainda sobra 23 hectares e meia para o parque automotivo, para o parque urbano, que é mais do que um parque automotivo. Tem o lago para pedalinho, para fazer tipo o Lago Negro, fazer pista de ciclismo, para fazer pista de corrida, até mesmo daqueles carrinhos de controle para quem gosta, várias atividades. Eu tenho certeza que vai ser fantástico. Como dizia minha mãe, tem males que vêm para bem. E isso aqui foi um atraso que deu, mas que por fim das contas quem vai sair ganhando é o pessoal dessa frente, é nós, da frente, né, parlamentar, que lutamos por esse espaço, para esse público, é os pilotos, é os mecânicos, é todos os envolvidos. Inclusive, porque isso aqui tem muito a ver também, não é só com os amantes do esporte a motor, mas tem a ver com turismo, tem a ver com economia, tem a ver com renda para o nosso município, para ser revertida em educação, ser revertida em saúde, né, em tanta coisa que, embora as pessoas às vezes não entendem. Eu, como empresário, eu sei que primeiro a gente tem que investir para depois a gente poder colher desse investimento, né? Ter um retorno desse investimento, porque você não consegue montar nenhum negócio sem um investimento mínimo que seja para te começar um negócio, tu tem que plantar a sementinha para depois colher. E estamos constantemente
pleiteando perante o prefeito, perante os órgãos públicos, para que isso se desenrole e dê esse desfecho o quanto antes possível. Embora a gente saiba que não depende só de parte do governo, não depende só da nossa parte, é toda uma negociação e tem parte jurídica também envolvendo esse acontecimento. Nunca esteve tão adiantado a construção desse parque, dessa pista de arrancada, como está agora e como está sendo levado a sério. Eu posso falar por mim, depois que eu cheguei na Câmara aqui, foi a partir de janeiro de 2025, que eu comecei um trabalho junto com os que já estavam se envolvendo aqui, com vereadores e também todo esse executivo, tudo que já tinha, a gente uniu forças para que isso viesse a acontecer o mais breve possível. Só para concluir, então, presidente. Eu posso falar por mim, posso dar a minha palavra, que está havendo sim comprometimento de parte do governo, de parte do prefeito Ediló e do vice-prefeito Nespo, que está muito engajado nessa pauta, nessa questão do parque. Quero agradecer, senhor presidente, quero agradecer a nossa parceria, através da frente, e os vereadores aqui, o vereador Fantinel, que estava aqui, que faz parte, e demais vereadores que fazem parte dessa frente, por todo o empenho, por toda essa luta aí, estamos confiantes que vai acontecer. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Próximo inscrito em grande expediente, este vereador Wagner